Palavras que respiram. O incolor. Tsukuru Tazaki. Capítulo 15. O telefone para despertá-lo tocou às 7, e só então ele acordou. Tinha a sensação de ter dormido por muito tempo e de forma profunda, e todo o corpo estava agradavelmente dormente. Essa dormência continuou até ele terminar de tomar uma ducha, fazer a barba e escovar os dentes. O céu estava levemente nublado, mas não havia sinal de que fosse chover. Tsukuru trocou de roupa e tomou um café da manhã simples no buffet do restaurante do hotel. Depois das 9, foi ao escritório de Olga. O pequeno escritório ficava no meio de uma ladeira e, além dela, havia só mais um homem alto com os olhos que pareciam de peixe. Ele explicava algo no telefone. Na parede havia posteres coloridos de várias regiões da Finlândia. Olga entregou a Tsukuru alguns mapas impressos. A casa de verão dos Aatainen ficava em um pequeno povoado seguindo o caminho à beira do lago, passando a cidade de Hämeenlinna. O lugar estava marcado com um X. O lago era estreito e comprido e seguia em curvas para muito longe, como se fosse um canal. Provavelmente fora escavado dezenas de milhares de anos antes pelas geleiras em movimento. Você deve achar o caminho com facilidade, disse Olga. A Finlândia é diferente de Tóquio ou Nova York. Não tem muito tráfego, e se você seguir a sinalização e não atropelar nenhum alce conseguirá chegar ao destino. Tsukuru lhe agradeceu. Olga continuou. Aluguei um carro. É um Golf da Volkswagen que só rodou 2.000 quilômetros. Consegui um desconto por ele. Obrigado. Que maravilha! Estou rezando para que as coisas deem certo, já que você veio de tão longe para isso, disse Olga, com um sorriso. Se tiver algum problema, me ligue. Vou ligar, respondeu Tsukuru. E cuidado com os alces. Eles são meio tontos. Não corra muito. Eles se despediram apertando as mãos. Ele retirou o Golf novo azul marinho na locadora de carros e pediu à moça do balcão uma explicação de como pegar a autoestrada a partir do centro de Helsinki. Era preciso ter um pouco de atenção, mas não era muito difícil. Chegando à autoestrada, o resto era fácil. Ouvindo música na rádio FM, Tsukuru seguiu para o oeste na autoestrada a uma velocidade média de 100 km por hora. A maioria dos carros o ultrapassava, mas ele não ligou. Fazia tempo que não dirigia, e o volante ficava no lado esquerdo. Além disso, gostaria de chegar à casa dos Aatainen depois do almoço. Tinha muito tempo. Não precisava se apressar. A rádio especializada em músicas clássicas tocava animados concertos para trompete. A maior parte da autoestrada era ladeada por florestas. Tsukuru teve a impressão de que todo o país era coberto de um verde rico e vívido. A maioria das árvores era de bétulas brancas, e havia também pinheiros, abetos e bordos. O pinheiro era uma espécie avermelhada de tronco reto, e os galhos das bétulas brancas caíam em curvas acentuadas. Eram espécies que não se viam no Japão. Entre elas havia algumas árvores de folhas mais longas. Um pássaro com grandes asas sobrevoava devagar o céu, entregando-se ao vento, à procura de presas na terra. De tempos em tempos Tsukuru avistava telhados de casas rurais. Eram construções grandes, e, através das cercas ao longo de colinas suaves, ele podia ver o gado pastando. O capim havia sido aparado e compactado mecanicamente em grandes fardos cilíndricos. Chegou à cidade de Hämeenlinna antes do meio-dia. Tsukuru deixou o carro no estacionamento e caminhou pela cidade por uns 15 minutos. Depois se sentou à mesa de um café em frente à praça central, tomou um café e comeu um croissant. O croissant era doce demais, mas o café estava forte e saboroso. Todo o céu de Hämeenlinna também estava levemente nublado, como o de Helsinki. Não se podia ver o sol. Só se via o contorno de uma mancha alaranjada no meio do céu. O vento que soprava na praça era um pouco frio, e ele vestiu um suéter fino por cima da camisa polo. Quase não se viam turistas em Hämeenlinna. Somente pessoas com roupas do dia a dia, com sacolas de compras, iam e vinham. As lojas da avenida no centro da cidade também não eram voltadas aos turistas, e a maioria era de alimentos e artigos diversos para os habitantes locais ou pessoas que passavam a temporada nas casas de veraneio. No lado oposto da praça havia uma grande igreja. Ela era robusta, com teto verde abobadado.
Bandos de pássaros negros voavam de telhado em telhado, atarefados, como ondas na praia. Gaivotas brancas saltitavam sem pressa sobre as pedras na praça, espiando a volta com olhos atentos. Perto dali havia alguns carrinhos que vendiam verduras e frutas, e ele comprou um saco de cerejas e as comeu sentado no banco. Nisso, duas meninas de 10 ou 11 anos se aproximaram e ficaram observando de um lugar um pouco afastado. Provavelmente não eram muitos os orientais que visitavam a cidade. Uma era alta, magra e branca, e a outra tinha sardas no rosto bronzeado. As duas usavam Maria Chiquinha. Tsukuru sorriu para elas. Elas se aproximaram aos poucos dele, como gaivotas cautelosas. Chinês? Perguntou a mais alta em inglês. Sou japonês, respondeu Tsukuru. É perto, mas um pouco diferente. Elas fizeram cara de que não entenderam direito. Vocês são russas? Perguntou Tsukuru. Elas balançaram a cabeça negativamente algumas vezes. Finlandesas, disse a de sardas, com a fisionomia séria. É a mesma coisa, disse Tsukuru. É perto, mas um pouco diferente. As duas acenaram com a cabeça. O que você faz aqui? Perguntou a de sardas, como se treinasse o inglês. Provavelmente estava aprendendo na escola e queria testar com um estrangeiro. Vim visitar uma amiga, disse Tsukuru. São quantas horas de viagem do Japão até aqui? Perguntou a mais alta. Mais ou menos 11 horas de avião, disse Tsukuru. Durante a viagem, comi 2 vezes e vi um filme. Que filme? Duro de Matar 12. Então as meninas pareceram satisfeitas. Saíram correndo pela praça, de mãos dadas, as saias esvoaçantes, como tufos de capim soprados pelo vento, sem observações ou máximas sobre a vida. Tsukuru ficou aliviado e continuou comendo as cerejas. Tsukuru chegou à casa de verão dos Atainen à 1h30. Encontrá-la não foi tão fácil como previra Olga, pois não havia nada que pudesse ser chamado de estrada propriamente dita. Se não fosse por um velhinho gentil, talvez nunca encontrasse a casa. Vendo-o completamente perdido com o mapa do Google em uma das mãos e o carro estacionado na beira da estrada, um velhinho baixinho de bicicleta se aproximou. Ele usava um boné velho e botas de borracha. Pelos brancos saíam das suas orelhas, e os olhos estavam avermelhados, como se estivesse com muita raiva de alguma coisa. Tsukuru lhe mostrou o mapa e disse que estava procurando a casa de verão do Sr. Atainen. É perto. Vou lhe mostrar, disse o velhinho primeiro em alemão, depois em inglês. Ele encostou a bicicleta preta que parecia pesada em uma árvore próxima e entrou no golfe pelo lado do passageiro, apressadamente, sem mesmo esperar a resposta. E com o dedo, que parecia um velho e áspero toco de árvore, indicou o caminho que deveria seguir. À beira do lago havia uma estrada de terra que atravessava a floresta. Era mais apropriado chamar de trilha, formada somente de rastros de pneus. Entre os 2 rastros, o capim verde crescia em abundância. Seguindo essa trilha, chegaram a uma bifurcação. Nos troncos das árvores estavam pregadas algumas placas com nomes escritos com tinta, e em uma das da direita se lia Atainen. Seguindo um pouco a trilha da direita, chegaram a um lugar mais aberto. Podiam ver um lago entre os troncos de bétulas brancas. Havia um pequeno cais onde um bote mostarda de plástico estava amarrado. Era um bote simples de pesca. Havia uma aconchegante cabana de madeira no meio das árvores, e do seu telhado despontava uma chaminé quadrada de tijolos. Ao lado da cabana estava estacionada uma van branca da Renault com placa de Helsinki. Aquela é a casa dos Atainen, informou o velhinho em voz grave. E, como se fosse sair no meio da nevasca, ajeitou bem o boné e cuspiu no chão. Era um catarro que parecia duro como cascalho. Tsukuru agradeceu. Vou levar o senhor até onde deixou a bicicleta. Agora já sei o caminho. Não, não precisa. Posso voltar a pé, disse o velhinho, como se estivesse bravo. Pelo menos era o que ele parecia ter dito. Tsukuru não entendia nada daquela língua. Pelo som, tampouco soava como finlandês. E ele desceu apressadamente do carro, sem ao menos dar oportunidade a Tsukuru de lhe estender a mão, e começou a andar a passos largos. Nem olhou para trás. Como o anjo da morte que já tinha informado ao falecido o caminho para o mundo do além. Do golfe estacionado no meio do capim de verão, à beira da estrada, Tsukuru continuou observando as costas do velhinho. Em seguida desceu do carro e respirou fundo. Parecia que o ar era mais puro que o de Helsinki. Parecia ar que acabará de ser fabricado.
Uma brisa suave balançava as folhas das bétulas brancas, e de tempos em tempos se ouvia o leve baque do bote batendo no cais. Um pássaro gorjeou em algum lugar. Era um gorjear breve e sonoro. Tsukuru olhou o relógio de pulso. Será que já tinham terminado de almoçar? Hesitou um pouco, mas, como não pensou em nada para fazer, decidiu bater na porta do Zaatainen. Ele caminhou em linha reta na direção da cabana, pisando no capim verde de verão. O cão que dormia na varanda se levantou e olhou para ele. Era um pequeno cão marrom de pelos longos. Latiu algumas vezes. Não estava preso, mas, como o latido não era ameaçador, Tsukuru seguiu andando. Pouco antes de chegar à casa, provavelmente porque ouviu o latido, a porta se abriu e um homem mostrou a cara. Tinha barba bem loira e cheia, e estava na casa dos 45 anos. Não era muito alto. Os ombros eram retos e largos como um cabide grande, e o pescoço era comprido. O cabelo também era bem loiro, parecendo uma vassoura enroscada. Dele saíam orelhas na lateral. Usava camisa de manga curta xadrez e jeans de trabalho. Com a mão esquerda na maçaneta da porta, ele observou Tsukuru se aproximar. Em seguida chamou o cão e o fez parar de latir. Hello, disse Tsukuru. Olá, disse o homem em japonês. Olá, Tsukuru também respondeu em japonês. É a casa do Sr. Zaatainen. Sim, é a casa do Zaatainen, disse o homem em japonês fluente. Eu sou Edivar Zaatainen. Chegando à escadaria da varanda, Tsukuru estendeu a mão. O homem também estendeu a sua e os dois se cumprimentaram. Eu sou Tsukuru Tazaki, disse Tsukuru. Tsukuru, de construir coisas. É, esse mesmo. O homem sorriu. Eu também construo coisas. Que bom, disse Tsukuru. Eu também. O cão se aproximou e esfregou a cabeça no pé do homem. Aproveitando, fez o mesmo no pé de Tsukuru. Esse deveria ser o ritual de boas-vindas. Tsukuru estendeu a mão e afagou a cabeça do cão. O que você constrói? Estações de trem, disse Tsukuru. É mesmo. Você sabia que a primeira linha férrea da Finlândia ligava Helsinki a Hämeenlinna? Por isso, os moradores daqui têm orgulho da estação. Assim como têm orgulho da cidade, onde nasceu Jean Sibelius. Então você veio ao lugar certo. É mesmo? Não sabia. E você, o que constrói? Faço cerâmicas, disse Edivar. Comparadas com as estações, são muito pequenas. Entre, por favor, Sr. Tazaki. Não vou incomodar. Nem um pouco, disse Edivar. E abriu os braços. Aqui, todas as pessoas são bem-vindas. Se constrói coisas, é meu companheiro. Recebo com mais prazer ainda. Não havia ninguém na cabana. Sobre a mesa havia somente uma caneca de café. E um livro de bolso em finlandês, aberto. Parecia que ele estava tomando o café depois do almoço, sozinho, lendo o livro. Ele ofereceu uma cadeira a Tsukuru e se sentou à sua frente. Fechou o livro inserindo um marcador de página e o colocou de lado. Aceita café? Aceito, disse Tsukuru. Edivar foi à cafeteira, encheu uma caneca com café fervente e a colocou na frente de Tsukuru. Aceita açúcar e creme? Não, tomo café puro, disse Tsukuru. A caneca cor de creme era feita à mão. A asa era distorcida e tinha um formato curioso. Mas era fácil de segurar e, tocando-a, tinha-se uma sensação íntima. Como uma piada interna que só os membros da família entendem. Foi minha filha mais velha quem fez essa caneca, disse Edivar sorrindo. Naturalmente, quem a cozinhou no forno fui eu. Ele tinha olhos cinza claros com ar generoso, que combinavam bem com os cabelos e a barba loiros. Tsukuru conseguiu sentir uma simpatia natural por ele. Era um tipo que combinava mais com a vida na floresta ou no lago do que na cidade. Você deve ter vindo encontrar a Eri, não é? Perguntou Edivar. Sim, vim encontrar a Eri, disse Tsukuru. Ela está aqui agora. Edivar assentiu. Eri está aqui. Almoçou e foi fazer uma caminhada com as nossas filhas. Devem estar na beira do lago. Tem uma trilha muito boa. Como sempre, o cão voltou um pouco antes. Por isso, elas também devem estar chegando. Você fala japonês muito bem, disse Tsukuru. Morei 5 anos no Japão. Em Gifu e Nagoya. Estudei cerâmica japonesa. Sem saber japonês, não conseguiria fazer nada. Conheceu a Eri nessa época. Edivar riu alegremente. Sim, logo nos apaixonamos. Casamos em Nagoya 8 anos atrás, e voltei à Finlândia com ela.
Atualmente trabalho com cerâmicas aqui. Trabalhei um tempo na empresa Arábia como designer logo que cheguei à Finlândia, mas a vontade de trabalhar sozinho era muito forte, e virei autônomo 2 anos atrás. Também dou aulas em uma universidade de Helsinki, 2 vezes por semana. Vocês costumam passar o verão aqui? Sim, ficamos aqui do início de julho até meados de agosto. Há um pequeno ateliê aqui perto que uso com meus companheiros. Vou bem cedo, pois trabalho lá na parte da manhã, e sempre volto para casa para almoçar. Geralmente passo as tardes com a família aqui, fazendo caminhadas, lendo livros. Às vezes vamos todos juntos pescar. É um lugar encantador. Edivar sorriu feliz. Obrigado. Aqui é muito silencioso, e consigo adiantar o trabalho. Levamos uma vida simples. As crianças também gostam daqui. Temos muito contato com a natureza. Uma estante embutida de madeira ocupava uma parede inteira de argamassa branca da sala, do chão até quase o teto, e nela estavam dispostas cerâmicas que provavelmente ele fizera. Fora isso, não havia nada na sala que pudesse ser chamado de decoração. Havia um relógio redondo e simples na parede, e no armário de madeira antigo e robusto havia um aparelho de som compacto e alguns CDs. Cerca de 1/3 das peças dessa estante é da Eri, disse Edivar. Havia um tom de orgulho em sua voz. Como posso dizer, ela tem um talento natural. De nascença, esse talento aflora nas peças dela. Algumas lojas de Helsinki vendem as nossas peças e, dependendo da loja, os trabalhos dela fazem mais sucesso que os meus. Tsukuru ficou um pouco assustado. Nunca ouvirá falar que Preta tivesse interesse por cerâmica. Não sabia que ela fazia cerâmica, disse Tsukuru. Eri passou a se interessar por cerâmica depois dos 20 anos. Após se formar em uma universidade normal, ingressou no departamento de desenho industrial da Universidade de Artes de Aichi. Foi onde nos conhecemos. É mesmo, praticamente só a conheci adolescente. É amigo da época do ensino médio. Sou. Sr. Tsukuru Tazaki, falando esse nome, Edivar estreitou os olhos e tentou resgatar a memória. Estou lembrando que a Eri falou de você. Você fazia parte do grupo de 5 amigos muito unidos de Nagoya. Não é? Sim, nós fazíamos parte do mesmo grupo. No nosso casamento em Nagoya, 3 do grupo estavam presentes. Vermelho, branca e azul. Estou certo. Os coloridos. Exatamente, disse Tsukuru. Não pude comparecer ao casamento, infelizmente. Mas estamos nos conhecendo agora. Ao dizer isso, ele mostrou um sorriso caloroso. Os pelos da bochecha balançaram como a chama íntima de uma fogueira. Você está passeando pela Finlândia? Estou, disse Tsukuru. Se fosse lhe contar o verdadeiro motivo, a explicação ficaria longa. Vim passear na Finlândia, e pensei que poderia encontrar a Eri, pois faz muitos anos que não nos vemos, e resolvi vir até aqui. Sinto muito por não ter avisado antes. Espero que não esteja incomodando. Não, você não está incomodando. É um grande prazer recebê-lo. Que bom que veio nos visitar de tão longe. Você teve sorte de ter me encontrado em casa. Eri com certeza vai ficar contente. Espero que sim, Tsukuru pensou. Posso ver as peças? Tsukuru perguntou a Edivar, apontando as cerâmicas. Da estante. Claro, pode tocar nelas à vontade. As minhas e as da Eri estão misturadas, mas, como a impressão que causam é muito diferente, acho que você vai saber identificar facilmente qual é de quem, mesmo sem eu dizer. Tsukuru foi à parede e observou cada uma das cerâmicas expostas. A maioria era de louças, como pratos, tigelas ou copos, que podiam ser usadas numa refeição. Fora isso havia alguns vasos e potes. Como dissera Edivar, Tsukuru notou desde o início a diferença entre as obras dele e as de Eri. As em tom pastel e textura lisa eram do marido. A intensidade da cor ficava mais forte ou fraca dependendo do local, e tinham uma sombra sutil, como o fluir do vento ou da água. Nenhuma trazia um desenho, a própria variação das cores formava a estampa. Mesmo Tsukuru, que era completamente leigo em cerâmica, conseguia imaginar que, para produzir aquelas cores, era preciso dominar uma técnica avançada. O desenho, sem ornamentos desnecessários, e a textura, lisa e elegante, eram a peculiaridade das obras dele. Basicamente eram de estilo escandinavo, mas essa simplicidade parecia ter uma influência clara da cerâmica japonesa. Ao segurá-las, eram inesperadamente leves e se encaixavam bem na mão.
Até os detalhes recebiam atenção cuidadosa. De qualquer forma, era um trabalho manual que só os profissionais de primeira linha conseguiam fazer. Numa grande empresa, de produção em massa, o talento dele não poderia ser mostrado tão claramente. Em comparação, o estilo das peças de Eri era bem mais simples. Do ponto de vista técnico, elas ficavam muito aquém da precisão e do refinamento das obras do marido. No geral eram espessas, a curvatura da borda era levemente desigual e não havia uma beleza afiada e sofisticada. Mas possuíam uma peculiaridade calorosa que por alguma razão apaziguava o coração de quem as via. A leve falta de uniformidade e a textura áspera proporcionavam uma tranquilidade silenciosa, como a sensação de tocar um tecido natural ou de observar as nuvens correrem no céu, sentado num alpendre. Ao contrário das obras do marido, a peculiaridade das obras dela estava na pintura. Todas elas tinham um desenho delicado, como folhas de árvore sopradas pelo vento, às vezes dispersas, às vezes próximas. Dependendo da disposição dos desenhos, a impressão da obra como um todo era hora de solidão, hora de júbilo. Seu refinamento lembrava a estampa delicada de um kimono antigo. Tsukuru aproximava a vista para ver o que cada uma das figuras representava, mas não conseguia identificá-las. Eram figuras curiosas. Mas, vendo de longe, só enxergava folhas de árvore caídas no chão da floresta. Folhas que animais anônimos pisam sorrateiramente, sem ninguém saber. As cores das obras dela, ao contrário das do marido, não passavam de pano de fundo. Como dar vida à estampa, como tornar visível a estampa, essa era a função delas. Elas desempenhavam esse papel sutil com êxito. Tsukuru comparou as louças de Edivar e as de Eri pegando-as na mão alternadamente. Esse casal deve viver em equilíbrio também na vida real. Havia um contraste agradável que o fazia pensar assim. O estilo dos dois era diferente, mas cada um estava procurando aceitar a peculiaridade do outro. Talvez não seja correto que eu, o marido dela, elogie tanto o trabalho da minha mulher, disse Edivar, olhando Tsukuru. Como se fala isso em japonês mesmo? Favorecer os parentes próximos? Tsukuru apenas sorriu, sem nada dizer. Mas eu gosto das peças da Eri, não porque sou marido dela. Deve haver muitas pessoas no mundo que fabricam cerâmicas mais bonitas e de forma mais habilidosa do que ela. Mas no trabalho dela não há estreiteza. Dá para sentir uma amplitude do coração. Gostaria de conseguir me expressar melhor. Entendo muito bem o que está dizendo, disse Tsukuru. É uma coisa recebida dos céus, e ele apontou para o teto. Com certeza ela irá se aperfeiçoar ainda mais daqui para a frente. Eri ainda tem muita margem para isso. O cão latiu do lado de fora. Era um latido íntimo e especial. Parece que Eri e as meninas voltaram, disse Edivar, virando-se. Em seguida ele se levantou e foi em direção à entrada. Tsukuru devolveu a louça de Eri cuidadosamente à estante e, permanecendo de pé onde estava, esperou ela aparecer na porta. Continua. Palavras que respiram.